uma disfunção do controle da recuperação do equilíbrio em postura perturbada, enquanto que a lesão no hemisfério esquerdo, nesse caso aqui, não mostra nenhum efeito. Aqui é a complementação desses resultados, que é a ativação muscular. Então, eu falei para vocês que a gente mede a etiografia do músculo gastrocnêmico. E aqui nós temos a representação da latência para a reação. Então, nós temos aqui visão, olhos abertos, olhos fechados, olhos abertos, olhos fechados. Aqui nós temos a perna parética e a perna não parética. Então, a perna não parética é a perna pouco afetada, digamos assim, não a perna normal, porque o controle não é totalmente contralateral, então tem uma parte das fibras que são ipsilaterais. E a gente consegue ver esse efeito, pelo menos em termos de tendência, aqui, né, olhando para a perna não parética, a gente vê que na situação de oclusão em particular, existe um comportamento diferenciado, idem aqui, mas que fica mais evidente aqui na perna parética. Então, nesse caso, nós temos, de novo, o grupo com lesão no hemisfério direito, tendo as latências mais altas, o que, para essa situação, 200 milissegundos, é uma latência bastante grande. Em pessoas jovens, normais, esse valor está por volta de 100 milissegundos. Aqui, no caso, são idosos, são pessoas mais velhas, né? A gente tem valores um pouco mais altos, por volta de 120 milissegundos. Então, a gente vê que é um valor expressivamente mais alto. É justamente nessa situação da perna parética, para a oclusão e para a visão, que a gente encontra a diferença entre os grupos e entre as pernas também, comparando perna parética, não parética e parética, nós temos as diferenças estatísticas. Então, é um conjunto de resultados que converge para mostrar essa característica, essa dominância do hemisfério direito no controle postural, tanto em postura quieta, postura não perturbada, quanto em postura perturbada, quando o sujeito ele tem que recuperar o equilíbrio rapidamente. Aqui uma vertente desse trabalho, agora é investigando o efeito do toque suave. Então, nós temos aqui o sujeito basicamente na mesma situação, mesmo arranjo experimental, a única diferença é que agora ele está tocando suavemente um ponto, então ele tem lá uma base de suporte, mas veja que nesse caso ele não está, até uma restrição, a gente controla a força que ele aplica aqui, ele não pode passar de 1 Newton. Então é um toque bastante suave, inclusive durante a recuperação do equilíbrio. Então a carga é liberada e ele oscila para frente, e nessa oscilação para frente ele não pode exercer apoio. Então eles recebem um pequeno treinamento antes de fazer essa tarefa. A gente confere se eles de fato estão conseguindo fazer esse controle antes de aplicar a perturbação. Então, o que se conhece a respeito de toque suave? Então, toque suave, nesse caso, vejam que não é um efeito mecânico, ele é um efeito sensorial. Então, conforme eu toco uma superfície e meu corpo oscila para frente, eu tenho informação sensorial na ponta do meu dedo, que é uma região bastante sensível, de que eu estou oscilando para frente, para trás, para um lado e para o outro. Então, ele amplia as minhas fontes de informação sensorial sobre a oscilação corporal. Então, esse aqui é o efeito, não tem muita novidade em relação a isso. Então, nós temos em azul toque, situação de toque, em vermelho sem toque. Aqui o centro de pressão anteroposterior, aqui o médio lateral. A gente percebe que com toque a amplitude de oscilação é menor, que fica mais evidente até aqui no plano médio lateral de novo, né? A gente já sabe, o plano médio lateral é um plano difícil para essa população, mostrando esse efeito. Então, isso já se conhece bastante bem na população saudável, que o toque suave ele reduz a amplitude de oscilação corporal, reduz a velocidade, como é mostrado aqui. Então, ele colabora para estabilizar a postura. Então, nesse caso, nós temos agora o nosso enfoque, essa primeira avaliação de postura quieta foi algo, digamos, preliminar à avaliação principal, que é a avaliação de recuperação do equilíbrio, como representado naquela primeira figura que eu mostrei a vocês. Então, o que nós temos aqui é a liberação da carga, representando o momento de liberação da carga, e nós temos aqui a situação de velocidade do centro de pressão,
Então a velocidade, algum tempo depois, começa a aumentar quando o sujeito começa a aplicar força na plataforma para recuperar o equilíbrio. Então aqui em vermelho nós temos sem toque e em azul nós temos com o toque suave. Então nós vemos aqui o efeito benéfico do toque suave, não apenas para a manutenção da postura quieta, mas para a recuperação do equilíbrio. Então, repito, não é um apoio mecânico, é pela informação sensorial extra que o indivíduo tem com toque numa base fixa, que esses efeitos são observados em função desse componente. Aqui nós temos a velocidade, então são os valores médios, eu mostrei uma representação para vocês. Aqui nós temos os valores médios de velocidade do centro de pressão. Aqui desse lado visão, do outro oclusão, sem informação visual. Toque, sem toque, toque, sem toque. E comparando então inicialmente os grupos, nós vemos já o efeito esperado, né? Então nós temos os indivíduos pós-AVE, nesse caso aqui, misturando lesão no hemisfério direito e esquerdo. Então nós temos valores bem diferenciados aqui, né, com os indivíduos controle, tem uma maior velocidade de deslocamento do centro de pressão. E particularmente de particular interesse aqui, nesse caso, é observar a comparação aqui do toque versus sem toque. Então nós temos toque com valores mais baixos em relação ao sem toque, para o grupo controle. Idem para o grupo experimental, o grupo pós-AVE. A mesma coisa acontecendo em inclusão, com valores um pouco mais altos. Então nós temos, de novo, valores diferenciados na situação de toque e sem toque, mostrando aquele efeito representativo daquela curva anterior que eu mostrei a vocês. Então, com toque suave, nós temos velocidades mais baixas de deslocamento do centro de pressão. Nesse caso, nessa curva aqui, nós temos o efeito do toque para eletromiografia. Então, a gente poderia imaginar que, por ter uma sensação amplificada de oscilação corporal, né, conforme tem um toque suave, o indivíduo poderia gerar uma força muscular maior. Na verdade, o que acontece é o contrário disso. Então, nós temos aqui representado sem toque, com valores de ativação muscular do gastrocnêmio medial altos, bem mais altos do que na situação em que ele tem o toque. A gente vê que a própria inclinação da curva é diferente e atinge picos diferenciados. Então, de uma forma geral, a ativação muscular ela é mais baixa, um efeito que a gente já tinha observado na situação de postura quieta. Observamos aqui pela primeira vez, ou a gente tem observado esses resultados de forma original para a postura perturbada. E aqui nós temos o efeito. Então são nesses, aqui nós temos de novo a mesma organização, né? Visão desse lado, oclusão desse, comparando toque versus sem toque, magnitude de ativação do músculo gastrocnêmio. Então nós temos, naquela comparação entre toque e sem toque, o efeito observado aqui, mas principalmente aqui para os indivíduos do grupo controles, os sadios, o que está mais próximo daqueles valores que eu mostrei para vocês na curva representativa. E curiosamente os indivíduos pós-AVE não tiveram o mesmo efeito. Então, ainda não tem uma boa explicação para isso, mas o que a gente observa é que o grupo controle se comportou, teve um benefício esperado do toque suave. E no último trabalho dessa série, que eu trouxe para vocês, um trabalho mais aplicado, talvez de mais interesse para quem vai trabalhar na prática com essa população, que é a comparação de dois métodos de treinamento para ganho de equilíbrio corporal, para a recuperação da capacidade de controlar os seus movimentos para manter uma postura equilibrada. Então aqui nós comparamos dois grupos. Então um grupo com restrição sensorial, onde eles começaram com informação sensorial plena. Então nós manipulamos aqui informação visual e informação tátil na sola dos pés. Então informação visual, simplesmente olhos abertos ou olhos fechados. Informação tátil, nós manipulamos com o uso de espuma na base de apoio.
Então, com isso, os indivíduos têm inflamação tátil distorcida em relação ao piso rígido. Além disso, também tem um componente mecânico. Normalmente se fala mais do componente sensorial, né? Quando fala vamos manipular a informação tátil ou proprioceptiva, na verdade tátil. Usar espuma, na verdade a espuma ela também tem um componente mecânico, porque conforme eu aplico força com a ponta dos pés, por exemplo, para recuperar o equilíbrio para frente, o piso cede, né? A espuma cede. Então eu tenho que aplicar mais força do que normalmente aplicaria, o que gera também a necessidade de uso de outras estratégias, não apenas o tornozelo, principalmente do tornozelo, mas o indivíduo passa a usar mais o quadril para fazer esse ajuste da postura. Então, o que nós fizemos aqui, voltando à explicação, foi trabalhar com uma variação de restrição sensorial, começando com informação visual plena ou integral, como nós chamamos aqui esse outro grupo. E aqui nós temos representados 3 blocos de 3 sessões. Então, nesse primeiro bloco, informação sensorial plena. No segundo bloco, sem informação visual. No terceiro, sem tato, talvez seja um exagero, mas é uma distorção da informação tátil. E sem ambos. Então, eles não tinham nem informação visual, então essa realmente era bloqueada. E também tinha manipulação da informação tátil. Então, seria fazer todas as 3 sessões de olhos fechados e sobre espuma. O que para essa população é algo realmente bastante difícil. Uma tarefa de alto nível de dificuldade. E para o grupo que nós chamamos de integral, eles tiveram todas as sessões com informação sensorial plena. O princípio foi de aumento de dificuldade, então usamos aqui princípios de aprendizagem motora para manipular alguns fatores para aumento de dificuldade da tarefa. E isso foi feito ao longo de 12 semanas, um programa de 12 semanas. Então aqui estão os resultados. Desculpem, a resolução gráfica aqui não está lá das melhores, mas aqui nós temos um box plot, onde nós temos os valores de mediana, os quartis, primeiro e terceiro quartis, aqui valores extremos. E aqui nós temos os outliers. Então, o que a gente observa, aqui nós temos o que está sendo medido aqui, o score da escala de Berg. Então, uma medida diferente dessa que nós temos feito, que eu tenho mostrado até aqui, onde nós aplicamos aqui uma medida qualitativa, em que se observa o comportamento, nesse caso, em 14 tarefas, e se atribui um score a cada uma delas. Então, existem tarefas de equilíbrio estático e existem tarefas de equilíbrio dinâmico. E no final, que nós temos aqui, o score é a somatória de pontos obtidos no final. Então, eu trouxe esses dados aqui porque foram justamente esses que mostraram os efeitos de treinamento. Curiosamente, aquelas outras medidas todas que mostrei a vocês, nenhuma delas mostrou claramente o efeito de treinamento. Possivelmente pelo efeito de especificidade. Então, aquilo que a gente testou no laboratório não era exatamente aquilo que eles treinaram. Eles não treinaram postura perturbada nem postura quieta, eles treinaram controle dinâmico voluntário. E no Berg, nessa escala de Berg, a maior parte das tarefas tem essa característica. Então, provavelmente, o efeito ele tem aparecido aqui em função disso. Então, o que a gente observou, então lembrando que as colunas da esquerda, elas são o grupo de restrição, e da direita, o grupo integral. Aqui na projeção não está dando para ver lá muito bem a diferença entre eles. Então, olhando para o grupo integral, que é o segundo, nós temos um ganho, mas um ganho bastante limitado. A única diferença que a gente encontrou foi em relação à última sessão de treino e o pré-teste. Então, nós temos aqui o pré-teste, o bloco 1, bloco 2, 3 e 4, que correspondem àqueles blocos de manipulação sensorial para o grupo de restrição. Então, para este grupo aqui, nós vemos uma alteração bastante expressiva. Então, já tem um ganho logo na primeira sessão. O ganho continua sendo ampliado na segunda sessão de prática, mais ainda na terceira e um pouquinho mais ainda na quinta. Então, já aqui na segunda sessão de prática, nós encontramos diferença em relação ao grupo de informação sensorial plena, grupo integral. Então, como o controle motor, o controle postural em particular aqui, a gente fala motor, mas na verdade ele é sensório-motor, né? Então, o que está sendo mostrado aqui é que a manipulação sensorial ela tem um papel decisivo no efeito do treinamento. Então, vejo que a quantidade de treino foi a mesma,
Os exercícios foram exatamente os mesmos, a única coisa que diferiu entre eles foi a manipulação, a disponibilidade de informação sensorial. Então, o que a gente observou aqui é que com esse procedimento de restrição sensorial, nós obtivemos um ganho bem mais expressivo do que uma situação regular de treino. Então, se a gente hoje fosse pegar esse grupo e levar para fisioterapia, ou nós mesmos aqui planejarmos um treinamento para eles, provavelmente nós ficaríamos com esse modelo aqui de informação sensorial plena, o que nós mostramos que não é o mais indicado, né? Os resultados não são positivos, tão positivos quanto esse grupo que pratica com restrição sensorial. Então aqui a gente está mostrando um efeito bastante interessante com potencial aplicação prática em programas de fisioterapia em particular. Então eu encerro assim a minha apresentação, acho que passou um pouquinho do horário, então, e passo então a palavra para a Camila para dar continuidade à nossa atividade de hoje. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui e poder expor um pouquinho do nosso trabalho dentro do laboratório, em particular com os meus alunos no meu grupo de estudo. Então, a temática que a gente escolheu dividir com vocês aqui é o uso da realidade virtual em pacientes neurológicos, dando ênfase para dois aspectos. O aspecto relacionado à intervenção, os efeitos do uso da realidade virtual como estratégia de intervenção, e os efeitos da manipulação do ambiente de realidade virtual como ambiente propício para oferecer aprendizagem motora para esses pacientes. Então, inicialmente, é importante contextualizar de onde surgiu a realidade virtual e por que a gente trouxe para cá, para a EFE, e por que a gente está debruçando nossas atenções em cima desse recurso. As estratégias de reabilitação, especificamente para o acidente vascular encefálico, a mesma população abordada pelo professor Luiz, elas têm voltado sua atenção para um modelo de saúde que é a CIF, pautado nas intervenções baseadas em estruturas e funções corporais, como resultado gerando deficiências motoras, sensoriais, as limitações na realização das atividades diárias e as repercussões disso nas restrições para a participação social. Nesse modelo, a gente tem a possibilidade de aplicar quaisquer deficiências, em especial as neurológicas, que é o nosso foco de atenção, dentro desse modelo para que se possa visualizar uma intervenção e a aplicação de uma intervenção nesse contexto. Nesse exemplo aqui do acidente vascular. Os últimos guidelines específicos para reabilitação para pós-acidente vascular cerebral, eles mostram que algumas intervenções têm se mostrado bastante promissoras. Dentre elas, fitness, terapias de alta intensidade, treinamento repetido de tarefas funcionais, uso de robótica e o uso da realidade virtual como um ambiente enriquecido. Os guidelines específicos da reabilitação para AVC, tanto de 2004 quanto de 2014, a última atualização feita recentemente, mostram protocolos específicos sendo aplicados para essas pessoas que não se diferenciam de maneira tão significativa dos protocolos aplicados em indivíduos saudáveis, variando em 4 específicos domínios: treinamento aeróbio, força, flexibilidade e treinamento muscular, e com parâmetros e especificações às quais a gente já está habituado a prescrever e trabalhar com indivíduos sem lesões neurológicas. A reabilitação, tanto focada aos olhos da fisioterapia, quanto focada aos olhos das intervenções na área de educação física ou outros profissionais, como terapeutas ocupacionais, tem saído, então, de uma visão bastante passiva e pouco ativa desses indivíduos neurológicos, com comprometimento neurológico, para situações cada vez mais ativas, que envolvem resolução de problemas, que envolvem treinamentos mais intensivos, situações de maior complexidade, situações em que envolvem alta complexidade do ponto de vista cognitivo e também do ponto de vista motor. E cada vez mais a gente tem visto mais espaço para os profissionais da área de educação física por conhecerem e por dominarem esse tipo de prescrição de treino para essa população. Nesse contexto, é necessário então que esses pacientes sejam engajados, sejam ativos nesse processo, estejam motivados e sejam submetidos a um treinamento intensivo.
É nesse contexto que a realidade virtual entra como uma possibilidade de ambiente que possa promover desafio, motivação e manter esses sujeitos engajados para a prática de exercícios físicos direcionados. Eles podem ser feitos em contexto de jogos virtuais domiciliares simples, que muitos de nós temos em casa, esses consoles domiciliares, ou em ambientes mais complexos e mais sofisticados. Nesse sentido, a realidade virtual, então, ela promove a interface entre homem e máquina, no sentido de interagir com um ambiente sintético criado artificialmente. Quanto mais a sensação de realidade for adotada pelo indivíduo, maior é a imersão e a interação nesse ambiente. Existem, então, de forma crescente nos últimos anos, existe o aumento do número de estudos usando realidade virtual com pacientes neurológicos. E isso é visto, e aqui a gente tem esse gráfico somente até o ano de 2010, mas nos últimos 4 ou 5 anos essas publicações aumentaram significativamente. Muito em função dessas 3 características do ambiente virtual, que envolvem interação, imersão e envolvimento do indivíduo. Nesse sentido, existem 3 formas de oferecer realidade virtual. Através de um ambiente imersivo, semi-imersivo e um ambiente não imersivo. O ambiente imersivo é aquele em que o indivíduo é absolutamente retirado do ambiente real em que ele está e a sensação é de 100% imersão. Pode ser feito com capacetes, luvas, telas de projeção. A sensação de inserção é total. Eu trago para vocês alguns exemplos de ambientes imersivos. Um deles, um dos mais importantes no mundo, na Universidade de Califórnia, liderado pelo professor Skip Rizzo. Outras possibilidades de imersão em 100%, usando óculos. O ambiente semi-imersivo é esse ambiente que a gente tem aqui na escola. Ele é fornecido através de dispositivos mais simples, monitores de vídeos, óculos, ou ambientes em que a imersão é maior do que os não imersivos. No entanto, a sensação de realidade ela não é retirada totalmente do indivíduo. Então, esse é o ambiente de realidade virtual semi-imersiva que nós temos aqui no laboratório, composto por uma plataforma de força, 3 projetores e 6 câmeras que tornam possível a análise cinemática e acoplamento também com eletromiógrafo para a gente poder fazer análises similares às mostradas pelo professor Luiz. Nesse ambiente, a gente tem uma série de possibilidades, a avaliação dos limites de estabilidade, da movimentação do centro de pressão e a similaridade com escalas de avaliação clínicas que avaliam também essas condições. Então, eu trago um exemplo para vocês de atividades que são feitas nesse ambiente, em que o indivíduo tem a sensação de uma imersão não total, mas essa sensação de imersão ela é maior em função da disposição da tela. E a variedade de possibilidades de ambientes criados nesse cenário é muito grande. A realidade não imersiva é feita pelos consoles domiciliares, jogos eletrônicos, usando computadores ou televisão, e a sensação do indivíduo é de estar no mundo real. E é feita com Wii, Xbox, PlayStation e outros consoles conhecidos. Como vantagens trazidas na literatura, tem-se que é um ambiente que apresenta representações sinestésicas de diferentes fontes de modalidades sensoriais, promove motivação e diversão, oferece feedback tanto na forma de conhecimento de resultados como algumas vezes na forma de conhecimento de performance para os indivíduos e permite que os dados sejam armazenados, reanalisados e remotamente apresentados para os indivíduos. Também existe a possibilidade de graduar a complexidade, que é uma das variáveis fundamentais hoje em dia na prescrição de treinamento e da reabilitação dessas pessoas. Permite que atividades sejam feitas em ambiente domiciliar, assistidas ou não, e estimula funções cognitivas básicas, o que é fundamental para o treinamento das pessoas com comprometimento neurológico, principalmente pessoas com Parkinson ou com acidente vascular encefálico. Fornece feedback ao indivíduo, motiva e desafia o indivíduo a superar estratégias e desafios planejados ao longo das sessões, potencializa o desempenho e pode influenciar a capacidade dessas pessoas de aprender.
Foi testada a viabilidade e a segurança do uso da realidade virtual em AVC e é uma modalidade segura, viável, não oferece riscos para sua utilização e permite que os pacientes melhorem o seu desempenho. No nosso grupo nós temos olhado a realidade virtual de duas formas, como eu falei no início da palestra, como um meio para favorecer a aprendizagem motora, porque permite que os indivíduos interajam em tarefas significativas, divertidas e se mantenham mais tempo ao longo da prática. E também temos olhado do ponto de vista de estratégia de intervenção. Eu vou mostrar alguns projetos que estão em andamento, infelizmente eu ainda não tenho dados de todos eles, a maioria deles está em andamento, mas para que vocês possam entender como é que a gente tem olhado esse recurso. Baseado na primeira meta-análise que foi realizada com o uso de realidade virtual em pessoas com AVC, foram analisados 5 estudos, 5 ensaios clínicos e alguns estudos observacionais. Foi detectado que a associação do uso de realidade virtual para a recuperação dos prejuízos motores do membro superior em pacientes com AVC, essa opção por essa utilização é superior aos treinamentos convencionais propostos. Então, voltando ao meu primeiro slide, no domínio da CIF, estruturas e funções corporais são modificadas, em especial no membro superior, quando esses sujeitos são treinados nesse ambiente. No entanto, quando a gente olha para escalas de avaliação que avaliam atividades, se essa melhora na recuperação motora repercute no melhor desempenho de atividades, essa revisão sistemática não mostra efeitos positivos em relação ao uso da realidade virtual. A atualização da revisão sistemática feita por Labs, que foi publicada esse ano, no mês passado, nos traz informações um pouco diferentes já nesse cenário. Foram avaliadas a associação da realidade virtual com terapia convencional, só realidade virtual, dose, efeitos nos 3 domínios da CIF. E o que se tem de resultados dessa revisão para AVC é que a adição da realidade virtual ou somente a utilização de realidade virtual melhora a função de membros superiores, é mais eficaz em indivíduos agudos e subagudos, ou seja, antes dos 6 meses de lesão. Doses superiores a 15 horas é que mostram resultados e não há resultados para melhora da apreensão manual. Dados insuficientes ainda não nos permitem concluir sobre os efeitos em cima da velocidade, do equilíbrio corporal, do desempenho das atividades diárias, em especial cognição, participação e qualidade de vida. Então, nós ainda estamos falando de um recurso cujos efeitos são mais positivamente demonstrados no âmbito das estruturas e funções corporais, baseado no modelo da CIF. Nossa revisão sistemática, publicada no ano passado, também mostrou resultados similares aos encontrados por Laber em 2015. Nessa revisão, nós levantamos 893 estudos, analisamos 9 estudos, variando os efeitos da realidade virtual sobre a marcha, sobre o equilíbrio, sobre a recuperação do membro superior e sobre percepção e cognição. Nessa revisão, nós encontramos os efeitos também em relação à função do membro superior, equilíbrio corporal, funções motoras globais, e os resultados na literatura são bastante restritos em relação à melhora da cognição, melhora no desempenho das atividades e não temos resultados que deem suporte para a melhora de qualidade de vida e participação social. Nesse sentido, a gente iniciou um ensaio clínico randomizado, realizado aqui pelos alunos Murilo e Natália, cujo objetivo é verificar os efeitos de um programa de atividade física convencional associado ao treinamento em ambiente virtual. Em especial atenção aos domínios, aos desfechos primários, nos quais a gente ainda não tem resultados robustos na literatura: cognição, qualidade de vida e marcha. Nesse estudo, nós incluímos indivíduos com acidente vascular crônicos, acima de 6 meses de lesão, em território de circulação anterior, todos com liberação para a prática de exercícios físicos. Avaliamos, do ponto de vista da caracterização da amostra, esses indivíduos e temos como medida de desfecho primário o impacto sobre a qualidade de vida. Esse é o alvo final de qualquer intervenção baseada na reabilitação para essas pessoas. Nesse estudo, a gente avaliou diversos domínios, tanto em ambiente virtual quanto em ambiente real, aspectos relacionados ao cognitivo, aptidão, física, marcha, equilíbrio,
e equilíbrio em ambiente virtual. O grupo controle realiza sessões de atividades de exercícios físicos convencionais baseada no guideline de 2014, 2 vezes por semana, com 1 hora de duração, que se divide nos domínios exercícios aeróbios, força individualizados, mobilidade, flexibilidade e equilíbrio. E o grupo experimental faz a associação dessas 2 intervenções de forma, 1 vez por semana, exercícios convencionais e na outra, sessões de jogos de realidade virtual em ambiente virtual de forma aleatorizada. Nosso delineamento prevê intervenção por 12 semanas, uma reavaliação e um follow-up de 30 dias. E eu conto para vocês os resultados daqui 2 anos. A gente acabou de iniciar esse estudo. Nós também temos esses estudos na população de Parkinson, que seguem também a mesma linha de raciocínio. A gente tem publicado já os resultados parciais relacionados ao piloto, e o uso da realidade virtual aqui foi feito com o Xbox, não um ambiente semi-imersivo, como a gente está fazendo no trabalho dos 2 alunos. Os resultados foram incluídos nesse estudo piloto 7 pacientes com estadiamento ROI em AR2 e 3, 14 sessões individuais, 3 vezes por semana, fazendo uso do Xbox, e os efeitos são positivos nos 3 domínios da CIF. Sobre o ponto de vista do equilíbrio e marcha, no domínio da atividade, sobre o ponto de vista da aptidão cardiorrespiratória no teste da caminhada e sobre o ponto de vista da qualidade de vida pelo PDQ-39. E esse estudo tem continuado através da aluna Tatiana, minha aluna de mestrado, que tem o foco para olhar um pouco mais sobre os efeitos em relação à aprendizagem motora, como se dá a aprendizagem motora desses indivíduos em ambiente virtual. Nós estamos atentos aqui para observar a manutenção dos efeitos dessa melhora de desempenho em longo prazo e principalmente observar se existe transferência das habilidades adquiridas para o ambiente real, já que a gente está falando de treinar num ambiente virtual. Nesse estudo, a gente pretende incluir também indivíduos com Parkinson, estadiamento grau 1, e teremos também um grupo controle para que a gente compare as curvas de aprendizagem dos indivíduos controle e dos indivíduos com doença de Parkinson. Nosso delineamento contempla a avaliação em ambiente virtual, a avaliação do equilíbrio no ambiente real, familiarização e 12 sessões de prática nesse ambiente, e depois os testes, o pós-teste, os testes de transferência e o teste de retenção em longo prazo. A prática será feita no Xbox, de forma variada, com os jogos ilustrados aí para vocês. Nós também temos olhado para os efeitos da realidade virtual do ponto de vista fisiológico. E aí eu tenho trabalhado, colaborando com a professora Cláudia Forjás em outros projetos, esse é um deles. Os efeitos das respostas da realidade virtual, olhando do ponto de vista das respostas fisiológicas em pessoas com acidente vascular. É o mestrado do Júlio, orientando da professora Cláudia, e a gente teve como objetivo olhar a frequência cardíaca e VO2 e observar se uma sessão de realidade virtual é capaz de atingir limiares ventilatórios, um estímulo fisiológico adequado para esses indivíduos, avaliar o gasto energético e as respostas relacionadas às variações de pressão, frequência, duplo produto. Nós temos 3 sessões randomizadas, uma sessão controle, em que os indivíduos assistem um filme, e 2 sessões experimentais em que eles praticam os jogos de realidade virtual do Xbox. Os jogos selecionados foram tênis e boxe, e nós temos dados parciais, temos 9 sujeitos coletados nesse estudo, e temos observado que a frequência cardíaca tem girado em torno de 140 durante a prática de jogos de realidade virtual para essa população. Nós temos conseguido ultrapassar o limiar anaeróbio em relação à frequência cardíaca, no entanto, em relação ao PCR, esses dados não têm atingido esses valores. Sobre o VO2, nós temos observado variação aí de 8, 10 até 15, lembrando, nós temos 9 sujeitos só nessa coleta, mas só para a gente ter uma ideia das possibilidades em relação a esses resultados. E isso tem variado de 50% a 90% aí
da frequência relativa em relação ao VO2, ao consumo. E o gasto energético, cada sessão tem proporcionado em média 175 a 200 quilocalorias, são sessões de 28 minutos de prática em ambiente virtual, o que tem variado em relação a METs de 3 até 4,5 METs por sessão. É isso, então parece ser promissor em relação ao estresse cardiorrespiratório gerado para esses indivíduos. Esse estudo também tem sequência com uma outra população neurológica, que são os pacientes com lesão medular. Nesse estudo a gente tem a Amanda realizando a sua iniciação científica, nós temos 5 indivíduos coletados e a premissa é a mesma, tentar olhar os efeitos de medidas fisiológicas em função da prática em ambiente virtual para essas pessoas. Lembrando que os indivíduos com lesão medular são cadeirantes, são bem mais inativos do que os indivíduos com AVC. Então são submetidos ao teste Ergo-Spira no superiômetro de membros superiores, fazem o mesmo protocolo intervalado do tênis e do box, fazendo uso do Xbox, totalizando 28 minutos de intervenção, e são avaliados praticando o Xbox nessas duas condições. Fazemos a análise dos gases usando o K4, e escolhemos a posição ajoelhada por ser uma posição em que a gente não tem os efeitos da detecção da cadeira pelo sistema do Xbox. A cadeira de rodas, por ter muita informação metálica, ela atrapalha a detecção dos pontos anatômicos. Então essa posição foi a posição escolhida para a prática. Não temos então ainda resultados referentes a essa coleta. E para finalizar minha fala, eu gostaria de mostrar para vocês como a gente tem usado a realidade virtual do ponto de vista da aprendizagem motora. Então, esse estudo é o único que a gente tem aí finalizado, que foi o mestrado do aluno Giordano, e ele avaliou, tem bastante relação com o que o professor Luiz já mostrou, o controle postural de indivíduos com acidente vascular e a aprendizagem disso em função do lado da lesão. O que a gente tem observado, o que a gente observou nesse estudo é que nós recrutamos 87 sujeitos e chegamos ao final com 10 indivíduos com lesão à direita e 10 indivíduos com lesão à esquerda, passando pelo screening dos nossos critérios de inclusão. Nesse estudo foi usado o ambiente de realidade virtual através do Wii. Esses indivíduos realizaram esse jogo que é o jogo cujo objetivo é encaixar bolas de bilhar em orifícios específicos, aumentando progressivamente a complexidade dos jogos. O delineamento é um delineamento clássico de aprendizagem, em que a gente teve familiarização e demonstração, 3 sessões de aquisição e teste de retenção. Nossos dados mostram que não há diferença entre a aprendizagem motora de indivíduos com lesão encefálica e de indivíduos saudáveis variados pela idade e pelo sexo. Ou seja, muito embora os valores são diferentes, as curvas de aprendizagem e de manutenção do desempenho no teste de retenção são muito similares. Não houve também diferença entre os indivíduos com lesão à direita e lesão à esquerda, mas houve diferença entre os indivíduos do grupo controle com os indivíduos com lesão à direita, o que evidencia o papel do hemisfério direito no controle postural, implicando não só no controle, mas na aprendizagem também. Quando a gente olhou para a complexidade, esse fato nos chamou a atenção e nos fez voltar a nossa atenção para essa variável complexidade da tarefa. Os indivíduos com lesão à direita não passavam do nível do jogo nível 4, cuja complexidade os permitia chegar somente a 40 pontos jogando esses jogos. E os indivíduos com lesão à esquerda se assemelhavam aos indivíduos controles, conseguindo ultrapassar essa pontuação, e muitos deles finalizavam o jogo de forma muito parecida com o grupo controle. Então nós passamos a entender que a aprendizagem motora de indivíduos AVE e de indivíduos saudáveis era similar, as diferenças entre lesão direita e esquerda não foram evidenciadas, mas quando a gente avalia os efeitos da complexidade sobre essa aprendizagem, essa passa a ser uma variável bastante, que diferencia bastante os indivíduos com AVE, em especial os com lesão à direita. E por isso a gente iniciou esse projeto, cujo objetivo é avaliar os efeitos da complexidade em si, já que a gente viu que é uma variável bastante relevante para a aprendizagem dos pacientes
pós-acidente vascular. O objetivo, então, é verificar os efeitos da complexidade. Nós temos aí 4 grupos: grupo controle experimental, ou seja, indivíduos saudáveis e indivíduos com AVC, e desempenhando atividades em ambiente virtual, com baixa complexidade e com alta complexidade, num delineamento de aprendizagem com testes de retenção após 4 dias. Realizados no nosso ambiente de realidade virtual semi-imersiva, em que a gente construiu tarefas em que a interação entre os elementos se dá de forma a caracterizá-la como baixa e caracterizá-la como alta. Os indivíduos têm que mover o seu centro de pressão na direção dos alvos que brilham rapidamente, envolve tempo de reação, envolve tempo total de movimento e a capacidade de movimentar o centro de pressão. E por fim, o último estudo também de aprendizagem nesses pacientes pós-AVE tem como objetivo verificar os efeitos de diferentes formas de fornecimento de feedback para essas pessoas. Nós temos 2 grupos, um grupo experimental, um grupo controle, em que os indivíduos vão receber informação na forma de conhecimento de resultados e na forma de conhecimento de performance. Também será realizado com esse equipamento, com esse aparato, e é uma tarefa relacionada ao membro superior. Então, a gente tem tarefas de controle postural e a gente tem tarefas relacionadas ao controle do membro superior. Os indivíduos serão solicitados para tocar o alvo de olhos fechados, e o grupo que vai receber conhecimento de resultados recebe informação sobre o seu acerto ou erro, e o grupo que recebe conhecimento de performance recebe informações sobre a trajetória do movimento, sobre a cinemática. Dessa forma, o indivíduo observa o alvo, ele vai iniciar o movimento com os olhos fechados, na privação da informação sensorial. Quando ele for receber o CR após 5 tentativas, ele vai poder visualizar se ele acertou ou não o alvo e receber a informação. E o grupo que vai receber conhecimento de performance vai poder visualizar a trajetória do membro. Dessa forma, a gente consegue ver como o ambiente virtual, oferecendo informação sobre o erro ou fornecendo informações sobre a qualidade do movimento, pode influenciar na capacidade desses aprendizes de melhorar o desempenho em tarefas de membro superior. Um delineamento, então, de aprendizagem. É dessa forma que a gente tem visto realidade virtual, e são esses os estudos que a gente tem em andamento aí, utilizando esse recurso. E fico à disposição para a gente conversar sobre a nossa interação e a nossa área de atuação em relação a pacientes neurológicos. Obrigada. Pode ser, é melhor, é mais fácil. Eu acho que assim que é a luz, né? Quando isso? Tem uma luzinha aqui, tem um chazinho aqui. Chique, esse nós chegamos nesse ponto aí. Muito obrigada aos dois pela excelente palestra, por mostrar a linha de pesquisa de vocês, os projetos de andamento dentro do controle do movimento de pacientes neurológicos. E a gente gostaria agora de abrir para a plateia para perguntas, né? Para os professores, em relação ao tema de suas palestras, curiosidades. Por favor. O Bruno vai levar para a gente o microfone. Bom, primeiro, Camila, Luiz, parabéns. Eu gostei muito da apresentação de vocês. E é muito interessante ver como as coisas se organizam na escola, e muitas vezes assim, de pouco conhecimento da gente, pelo menos de muito conhecimento. E notar e observar da evolução que vocês tiveram em termos de uma linha de pesquisa muito bem definida e que eu considero dramática.
E quem já teve contato com esses pacientes com AVC, ou AV, como se chama, é realmente assim, algo que leva a uma condição de vida muito complicada a partir do momento que tem um acidente vascular encefálico ou um stroke, como você colocou. Então, é uma linha de pesquisa que eu acho de grande importância, considero de grande importância e de grande relevância para a sociedade. Evidentemente que esse é um assunto que eu não tenho assim, lidado no dia a dia. Mas, assim, eu fiquei curioso de ver, além desses comentários, como é que vocês estão tentando pensar em cima disso e como vocês se organizaram. Eu tenho algumas colocações, acho que os dois, e assim, ver como é que a gente poderia evoluir nessa conversa. Primeiro ponto é com relação assim, a entender esses mecanismos que contribuem definitivamente para essa mudança motora nesses pacientes. Pelo que eu entendi, Luiz e também Camila, a eletromiografia não consegue estratificar muito o que está acontecendo. Então, a pergunta que eu faço, acho que pode ser os dois, como é que a gente deveria olhar para isso hoje? O que se conhece para levar esse distúrbio do motor, essa alteração que vocês comparam bem com o saudável? E segundo, assim, qual é o procedimento, qual é o próximo passo de vocês em termos assim, de estratégia? Qual o paradigma para olhar nesse sentido que pudesse realmente assim, contribuir para a melhora clínica desse paciente? Obrigada, professor, pelos comentários. Em particular, nos nossos estudos, a gente tem priorizado, como medida de desfecho primário, escalas de avaliação clínicas. Fica difícil a gente abrir mão das escalas de avaliação clínicas em detrimento das avaliações biomecânicas, cinemáticas, de EMG e etc. Porque, em geral, o que a gente observa é que elas muitas vezes não são sensíveis, em especial quando a gente fala de intervenção, quando a gente está falando de protocolos que estejam testando intervenção. Então, por isso, o meu primeiro slide é o paradigma da CIF, porque a gente consegue cobrir bem quando a gente desenha um estudo se a gente incluir instrumentação de avaliação nos 3 domínios. Porque há intervenções as quais a gente não observa mudanças no domínio das estruturas e funções, no sistema musculoesquelético, no sistema sensorial ou no sistema cognitivo, mas a gente observa a mudança no nível das atividades ou da participação. E, em particular, em termos de relevância clínica, é interessante que as mudanças sejam vistas nesse domínio das atividades e da participação. Então, é claro que quando a gente tem medidas da biomecânica para nos dar suporte, para explicar os achados, torna muito mais complexo o estudo, torna muito mais ampla as possibilidades de compreensão do fenômeno. E, em particular, para o futuro, eu acho que isso tem trazido um pouco as discussões sobre como a gente vai direcionar a intervenção para essa população, no sentido do treino mais orientado à tarefa, do treino mais funcional. Então, pensando em estratégias compensatórias, pensando num treinamento que vise mais independência funcional, em detrimento da melhora, por vezes, de estruturas e funções. Muitas vezes a gente tem atinge rapidamente um platô de melhora de força nessas pessoas. Podemos discutir se o treinamento é intensivo ou não, o que muitas vezes não é, mas a gente vê mudanças nos domínios de atividade e participação. Então, eu acho que tem voltado a atenção das pessoas na área clínica para levantar estratégias de intervenção com um foco mais nas atividades e na participação. Cadu colocou bem um ponto da observação que a gente tem feito, da análise que a gente tem feito na eletromiografia, por exemplo, e curiosamente os efeitos de prática, e foi uma frustração isso, né? Depois de tanto esforço para trazer as pessoas para cá, oferecer um treinamento para elas,
e tudo mais, e levando em consideração que a gente não está num hospital, não está num centro de reabilitação, né? Então isso dificulta ainda mais a tarefa. Mas depois do treinamento, os efeitos que apareceram foram justamente naquelas avaliações qualitativas, clínicas. E assim, a lógica que está por trás disso é fazer uma avaliação coerente com aquilo que foi treinado. Então, naquilo que eu mostrei hoje, por exemplo, tem dois momentos, né? Tem um momento de pesquisa básica, onde a gente entende alguns aspectos que não dá para avaliar com pesquisa, com avaliação clínica, como, por exemplo, a eletromiografia, como a força que o sujeito está aplicando no solo, como cinemática, né? Como que ele recupera o equilíbrio dele, quais articulações mobiliza e coisa do tipo. Então, são coisas que a gente não consegue analisar a olho nu, né? Tem que ter um equipamento sofisticado para fazer isso. Mas, em termos de treinamento, onde o sujeito tem um controle postural voluntário, vamos dizer assim, né? Em que ele mobiliza o seu corpo para atingir um certo objetivo, e é nisso que eles foram treinados, a escala ela é mais útil para se fazer isso. Então, um ponto bacana que eu vejo nisso é que dá para fazer uma pesquisa como essa sem equipamentos sofisticados. Você tem um olho treinado para fazer isso, é o suficiente. Claro que para aplicar essa escala precisa ter critério, precisa ter um treinamento para se aplicar, né? Mas não precisa mais do que isso. Não? Um bom treinamento já seria suficiente para verificar o efeito de treinamento nessa população, como você bem pontuou. Se para os indivíduos saudáveis já é alguma coisa positiva, né? Traz benefícios grandes, já dá para a gente imaginar que os benefícios que a gente consegue proporcionar para pessoas que têm essas dificuldades de controle, que mais, né? Elas têm uma dificuldade muito grande de conseguir um treinamento como esse na rede pública ou privada, quem tiver dinheiro pode pagar, mas na rede pública nós recebemos aqui vários participantes que não tinham acesso a um programa de reabilitação. E que, inclusive, foi o grande chamariz, o grande atrativo para as pessoas virem aqui, às vezes demorando 2 horas de ônibus para chegar até aqui. Foi o grande chamariz para elas participarem do estudo. E tem uns resultados que a gente apresentou aqui. Marina? Você chega lá? Primeiramente, obrigada pela palestra. Eu fiquei com uma dúvida na palestra do Luiz. Eu queria entender qual é a função da velocidade do foco no controle motor. Pelo que eu notei, o hemisfério direito foi mais prejudicado, só que em alguns gráficos a velocidade apareceu maior, enquanto em outros gráficos a velocidade do foco apareceu menor. Não sei se eu entendi errado, mas eu queria saber se é pior ter uma velocidade maior ou menor que o lado. A Marina é aluna de graduação da escola. Eu acho bom vocês se apresentarem. Então eu faço a apresentação, a Marina é a minha aluna de iniciação científica e ela me... Vocês combinaram, cara. Não, pelo contrário, ela muito perspicaz, ela percebeu um efeito que, por exemplo, quando mostrei aqui o efeito sobre a lesão do hemisfério direito, né, no deslocamento do COP, do centro de pressão, então eu mostrei que era mais baixo. E quando tem o toque suave, a velocidade do centro de pressão ela também é mais baixa. Então, num aparentemente é algo negativo e no outro tem um lado positivo. Então, ela é muito perspicaz nessa observação. E, bom, como a gente pode entender isso é como, na minha explicação, a disfunção mostrada por essa menor velocidade, ela indica um deslocamento mais lento do indivíduo. Nesse caso, muitas vezes se usa o centro de pressão como um indicador da oscilação corporal, quando na verdade não é. Na verdade, ela é o resultado das forças que estão sendo aplicadas no solo para prevenir uma oscilação corporal.
quando a gente consegue fazer uma boa aplicação de força rapidamente, por exemplo, nós prevenimos uma maior oscilação do centro de massa. E, curiosamente, o efeito do toque suave induz justamente isso. Ele induz uma oscilação mais lenta, o que, nesse caso, é algo que favorece a recuperação do equilíbrio. Não porque o indivíduo está aplicando menos força, é claro que ele está aplicando menos força, mas provavelmente porque, ou está associado, não provavelmente, mas está associado a um deslocamento do centro de massa também menor. Então, nesse caso, eu não mostrei aqui os dados do centro de massa, mas nesse caso, a variação menor do centro de pressão ela é derivada de um menor deslocamento do centro de massa. Então, nesse caso, é algo positivo para a recuperação do equilíbrio. Parabéns pela perspicácia na percepção disso. Boa aluna de iniciação que você arrumou, hein? Não foi combinado, não. Deixa eu fazer uma perguntinha também. Bruno Balano, aqui da escola. Bom, uma perguntinha para cada um. Tá? Na verdade, depois de parabenizá-los pela linha de pesquisa, pelas ótimas palestras, bastante estimulantes, né, especialmente para quem trabalha com efeitos terapêuticos do exercício físico. Né? E a gente sempre, quando vê novas estratégias que potencialmente poderiam ser mais encorajantes para os nossos pacientes, a gente fica sempre interessado. A minha pergunta, primeiro, vai para a Camila e diz respeito aos aspectos mais fisiológicos desse programa de realidade virtual. Né? E me chamou a atenção na sua fala, para uma das respostas, que você viu um certo platô, né, nos benefícios, nos ajustes, nas adaptações fisiológicas. Né? Isso pode ser em função da dificuldade que você tem com o modelo em progredir com carga. Ninguém sabe que esse é um dos princípios básicos do treinamento. A gente precisa progredir com a carga ao longo do programa para você continuar tendo os mesmos benefícios. Então, como que você lida com isso a partir desse programa? Em termos de controle motor, parece bastante, ou de aprendizagem, então me parece bastante claro que você consegue aumentar a complexidade. Como que você lida com a intensidade especificamente do exercício, do ponto de vista fisiológico, usando, por exemplo, o Wii. Tá? Me parece ser bastante complexo. Bom, primeiro deixa eu passar aqui para a Camila responder. Essa pergunta é muito difícil de responder. Nesses consoles fechados, em que os jogos são prontos e a gente não consegue manipular as características dos jogos, é bastante difícil a gente modificar a carga, você não consegue, o pacote está fechado. Então, o máximo que você consegue modificar é o tempo de prática, de exposição àqueles mesmos jogos. Agora, nesse nosso novo equipamento, a gente consegue criar os cenários, criar os jogos. Então, carga especificamente você não coloca, mas com mais você acopla desafios cognitivos associados ao treino motor ou mais desafios motores nesse mesmo treino, no cenário do jogo, nos elementos que você cria no jogo, é uma forma de você impulsionar aí, essas respostas fisiológicas. Então, a gente ainda não tem estudos em andamento usando esse ambiente virtual semi-imersivo em que a gente pode criar os cenários. Mas eu acho que esse é um próximo caminho, para ver se a gente consegue aplicar um estresse fisiológico mais alto, né, mais próximo do que se recomenda dentro das prescrições de exercícios físicos para AVC. Obrigado, Camila. E a minha pergunta para o Luiz é a seguinte: eu gostaria de saber um pouquinho mais dos seus voluntários, né? Se eles estão, quanto tempo depois da AVE eles são engajados nesse tipo de treinamento, e se eles também passam por uma reabilitação mais convencional, fisioterapia, atividade física, se são todos sedentários ou não, e se você esperaria uma resposta diferente, né, por exemplo, com a idade ou a gravidade do quadro. Essa é uma questão que não aparece nas apresentações, né, que é a dificuldade da composição dos grupos. Eu mostrei aqui valores médios para o grupo com lesão no hemisfério direito de 9 participantes e no hemisfério esquerdo 7. Só que esse foi um grupo que foi constituído, o número inicial era mais de 600 participantes, e a partir de inúmeras etapas de exclusão, nós acabamos ficando com esse número. E esse é um ponto difícil, porque a gente busca um grupo homogêneo, então um grupo que, por exemplo, não tenha outras lesões, não tenha outras disfunções, não tenha alcoolismo,
Enfim, tem uma série de características que são usadas para selecionar os participantes. Então, o tempo mínimo de pós-lesão foi de 6 meses. Por que 6 meses? Porque tem um período de recuperação fisiológica, que é alguma coisa que as pessoas melhoram naturalmente sem que haja nenhum tipo de treinamento. Em relação ao treinamento, também elas não poderiam estar participando de outros programas, porque é alguma coisa que, apesar de ser potencialmente benéfico para elas, iria atrapalhar tremendamente as nossas conclusões. Então, elas tinham que participar exclusivamente do nosso programa e tinham que atender uma série de exigências para ingressar no estudo e para ir até o final também. Então, essa é uma parte que não aparece, mas talvez seja a parte mais difícil da pesquisa, que é conseguir compor um grupo que tenha uma certa homogeneidade. E quando eu digo certo, é porque essas pessoas têm, a gente fala de lesão no hemisfério esquerdo, lesão no hemisfério direito, mas na prática elas têm lesões em diferentes áreas corticais, são diferentes níveis de comprometimento. Então, além da área, né, então se tiver uma lesão no tronco cefálico, para o equilíbrio corporal é algo terrível, né, prejudica bastante. Na área pré-frontal, nem tanto, vai afetar mais funções cognitivas. Então depende muito da área de lesão, depende da extensão da lesão. Então mostrei para vocês uma figura aqui hoje que tem uma área grande, lesionada. E depende isso é decorrência da área que ficou sem oxigênio por um certo período de tempo durante a lesão. Então essa é uma parte importante que a gente acaba não tendo tempo de apresentar, mas é a parte difícil, a parte talvez mais difícil de condução do estudo. Obrigado, Luiz. Mais alguma dúvida, pessoal? Comentário? Podemos encerrar então, Paty? Então tá legal. Gostaria de agradecer novamente aos nossos palestrantes, Camila e Luiz, foi ótimo. Espero que vocês acompanhem os materiais complementares no site que foi passado para vocês, tá? Voltamos daqui 15 dias. Somos nós? Não, gestão. Ainda não, né? Gestão. Flávia aí falando de gestão do esporte, tá, pessoal? Então, nos vemos daqui 15 dias. Obrigado a todos pela presença.